Bem-vindo ao RescueCast. Aqui, debatemos os desafios enfrentados por resgatistas e socorristas dedicados, explorando suas experiências e destacando a importância vital de cada intervenção. Este é o RescueCast, onde a narrativa da coragem se encontra com a urgência da ação. RescueCast, criando espaços, salvando vidas. Olá, bem-vindos ao RescueCast, criando espaços, salvando vidas, episódio número 9. Depois de um período aí de afastamento em decorrência do 5º Desafio Catarinense de Resgate Veicular, estamos de volta para seguir com o nosso projeto e conversar sobre o resgate veicular. Bem-vindo, Beto. Olá, capitão. Olá, Geller. Já estava sentindo falta aí. Deu uma semana desse hiato aí de gravação, eu estava sentindo falta. E hoje, se a gente já fica feliz com as pessoas que a gente entrevista, que são referências para nós, tu imagina hoje com essa pessoa que é extremamente fantástica enquanto profissional e principalmente como cidadão. Com certeza, Beto. Bem-vindo, Geller. Salve, salve, capitão. Salve, salve, Beto. É verdade, né? Hoje voltamos a apanhar um pouquinho no microfone, mas conseguimos vencer ele, né? E realmente, né, além de tudo isso que o Alberto falou dessa pessoa, nós temos nele uma amizade pura, né? Verdadeira, enfim, daqueles amigos mesmo que estão pertinho da gente sempre quando a gente precisa. Então, além de bacana essa conversa, vai ter um pouquinho de emoção também, né? Brincadeira. Obrigado, Geller. Com certeza, a conversa de hoje ela vem muito a calhar, especialmente depois do que a gente viveu nos últimos dias aqui com o Desafio Catarinense de Resgate Veicular. E para falar um pouquinho também sobre essa vivência e sobre a sua história, pessoa que já tem uma larga experiência aí em instrução, hoje nós convidamos para conversar conosco aqui ninguém menos do que Giovanni Pereira, socorrista da equipe Condá, grande bombeiro militar aí de Santa Catarina, a quem eu já dou as boas-vindas. Bem-vindo, Didi, obrigado aí por aceitar o nosso convite. Olá, meus amigos, tudo bem? O Didi, a partir de agora, acho que vai ser Didi, né? É um prazer estar aqui, é um prazer conversar com os senhores, capitão, nosso mentor e nossa referência, Sargento Alberto e Sargento Geller, também dois grandes amigos e profissionais excepcionais que com certeza me inspiram muito aí na carreira. Show, Didi. Para quem nos assiste aí, sabe que essa é hoje a configuração, digamos assim, dos pilares da Condá. Tem o Sargento Geller, que é o comandante da equipe, Sargento Alberto, que é o resgatista número 1, e o Cabo Giovanni, que está fazendo agora, às vezes, de socorrista líder, de S1, enquanto até dura o afastamento aí do nosso socorrista também, um dos componentes da equipe, que é o Sargento Somense, mas em que a gente já sabe também que pode vir a exercer outras funções dentro da equipe, mas isso fica para um outro momento, né? E hoje a gente vai conversar um pouquinho para saber, afinal, antes de mais nada, né, quem é Giovanni Pereira? Giovanni, quem é você? Então, vamos lá. Deixa eu me apresentar. Cabo Giovanni, então. Sou bombeiro militar, incluído na corporação no ano de 2013. Falar um pouco sobre mim, é necessário que eu fale sobre pessoas que Deus tem colocado na minha vida durante esse caminho, aí, durante essas etapas. Primeiro, eu fui motivado a entrar na corporação, a fazer o concurso através de amigos que já eram militares, bombeiros, policiais, e que me incentivaram a fazer o concurso. Então, através disso, eu me inscrevi na prova, enfim, confesso que não estudei, porque fiz mais por esse incentivo mesmo. E aí as coisas foram acontecendo de maneira tão natural que tudo deu tão certo, assim, de conseguir classificar no concurso, de conseguir
cumprir todas as etapas e ingressar na corporação. Então, eu ingressei na corporação em abril de 2013, fiz curso de formação aqui em Chapecó mesmo, onde eu atuei até 2021, quando fui transferido para outra cidade aqui próximo. Mas minha história começa aí, então, desse incentivo dessas pessoas, desses amigos, para prestar o concurso. Eu sou formado em ciências contábeis, então uma formação também não tão ligada à atividade de pré-hospitalar, esse tipo de coisa, e talvez por isso, desde que eu entrei na corporação, eu me preocupei em estudar e me preparar para isso, porque eu iria lidar com vidas e a partir daquele momento eu me tornava um profissional. Então, eu sempre me interessei por essa área de atendimento pré-hospitalar, mas, de maneira geral, por todas as atividades do bombeiro em si. O bombeiro tem várias atividades, todas elas são muito interessantes. Então, eu me envolvi com atendimento pré-hospitalar, resgate veicular, combate a incêndio, fiz parte da força-tarefa. Procurei me envolver em todas as áreas possíveis, conhecer um pouco de cada uma delas. Mas o pré-hospitalar sempre teve um espaço importante aí no meu coração. E desde que eu me formei, eu posso dizer que eu me apaixonei pela profissão. Eu me encontrei profissionalmente. Sempre fui muito feliz em fazer isso que eu faço, em ajudar as pessoas, em estar preparado para qualquer circunstância que aconteça. Então, realmente sou apaixonado pela minha profissão, por essa profissão que Deus quis que eu encontrasse. Então, através dessas pessoas, eu ingressei na corporação e trabalhei na parte operacional até meados de 2018, início de 2019. Aí passei a exercer funções administrativas durante 2 anos, também aqui no Batalhão de Chapecó. Depois surgiu a oportunidade de trabalhar num GBM, que é um quartel um pouco menor, numa cidade vizinha. Então, estou lá há 3 anos, exercendo função de chefe de socorro e também funções administrativas no contraturno aí. E estou retornando para Chapecó agora para o serviço operacional, que é efetivamente o que eu gosto de fazer. Eu gosto de correria, eu gosto de estar dentro da ambulância, eu gosto de atender ocorrência. Então, agora eu vou voltar para o que realmente eu gosto de fazer. Legal, Didi. E quando que o resgate veicular, propriamente dito, assim, entrou na tua vida e quando que você alinhou o APH, que já mencionou bastante que gosta e fez parte desse teu início de carreira, para, de certa forma, se transformar num pilar e que fez hoje ser uma grande referência? Então, resgate veicular, na verdade, eu no meu curso de formação ainda nós tínhamos o protocolo antigo, né? O vidro, teto, porta, painel. Eu fui formado nesse modal. E eu tive o primeiro contato com essa nova doutrina, com uma nova visão do resgate veicular em 2016. Então, em 2013 eu tive a formação e atendemos ocorrências durante esses 3 anos. Em 2016 surgiu a oportunidade aí através do Cabo de Vila também, que foi convidado para participar das primeiras equipes aí que iriam participar de um evento em São Paulo. Como a gente teve sempre uma amizade muito próxima, ele estendeu esse convite a mim e nós fizemos parte, então, das 2 primeiras equipes aí que participaram do primeiro desafio de resgate veicular nacional, que foi em 2016 na ESB, né, Escola Superior de Bombeiros em São Paulo. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina sempre foi precursor do resgate veicular, então nós tínhamos uma expectativa muito boa dessa participação aí. E por uma surpresa, nós percebemos que não estávamos tão bem assim, que precisávamos melhorar muito. Então, esse foi o meu primeiro contato assim com o resgate veicular propriamente dito, inserido dentro de uma equipe e tal, e fazendo essa participação. Legal, Didi. Essa experiência ela é interessante, né? Eu lembro que 2016 ainda, um pouquinho depois da competição, nós fizemos um workshop em Joaçaba e vocês acabaram não conseguindo participar porque foi um dia depois até da queda do avião da Chapecoense, se eu não me engano, né?
E foi um período também naqueles dias em que Chapecó foi assolada aí por fortes chuvas que mobilizaram todo o efetivo. Como é que foi, Didio, dentro desse período curto que tu tinha visto já, de 2013 até 2016, qual foi a sensação que você teve e carregou para, após esses resultados, né, vamos colocar assim, negativos, de certa forma, né, que não eram esperados, em 2016, e que te motivaram a continuar nesse processo? Eu participei desse evento aí em Joaçaba, capitão. Eu estive lá nesse dia, eu saí daqui na madrugada com a notícia já da queda do avião. E aí a gente tinha esses fenômenos aí de fortes chuvas nesse dia específico. Então ficou essa dúvida se eu iria ou não, eu acabei indo. Então eu participei desse evento em Joaçaba depois, no dia da queda do avião. E foi meio traumático, enfim, mas eu estive lá. Então, como eu tinha esse conhecimento do protocolo, a gente foi inserido num processo totalmente diferente do que a gente conhecia, né? Então, nós conhecíamos o protocolo de uma maneira, éramos acostumados a trabalhar daquela forma, e nos foi apresentada uma maneira de trabalhar diferente. Inclusive, a questão do APH, a gente tinha, durante o curso de formação, essas oficinas em que se fazia avaliação de paciente, mas era uma coisa, era uma didática diferente. Então, a gente teve ali também contato com um tipo de avaliação para basear a tomada de decisão. Então, o APH até então, ele era coadjuvante no resgate veicular, né? Você esperava a equipe fazer o resgate para o APH entrar e realmente poder trabalhar e fazer a extração da vítima. Eram momentos distintos. Então, aí a gente foi apresentado a um processo onde a avaliação desse socorrista iria basear a tomada de decisão da equipe em fazer ou não. Então, foi bem conturbado. Retornando, até a gente comenta, enfim, até hoje entre nós aí, que o ônibus de retorno de São Paulo parecia um velório, né? Porque a gente voltou realmente frustrado com o resultado e aquilo precisava ser digerido de alguma maneira e aquilo precisava impulsionar uma mudança. Eu, como moderno, né, com 3 anos de serviço, a gente não tem muita força e nem muita maturidade para enfim, usar daquela experiência negativa ali para construir alguma coisa. Mas, felizmente, nós temos o senhor na corporação e foi uma das pessoas que lambeu as feridas ali e disse, não, a gente precisa mudar. E foi através disso que a mudança começou. Quando nós voltamos de lá, eu também voltei para o quartel já apresentar. O pessoal perguntou, e aí, como é que foi e tal. O resultado não importava tanto, porque não era uma competição propriamente dita que a gente estava acostumado a lidar, então, pelo menos aqui no 6º Batalhão não foi visto com tanta negatividade assim, mas o pessoal pediu, e aí, como é que foi, o que vocês viram? E aí eu vim falando, enfim, para os colegas aí em extração em ângulo zero. O moderno falando, querendo ensinar o pessoal a trabalhar. E aí, confesso que me frustrei bastante com isso, porque o pessoal disse, tá, mas sempre foi feito assim. Daí você, que está aqui há 3 anos, tu acha que tu vai conseguir mudar isso e tal, não tem muita lógica, enfim. E eu acabei me frustrando ainda mais, por ter tido essa experiência e tal, ter vindo para cá e tentar dividir isso e não ter nenhuma pessoa que dissesse, não, mas vamos ver o que é exatamente isso. Então, isso me frustrou bastante, tanto que eu me afastei do processo. Então, de 2016, eu me frustrei com aquilo e disse, não quero mais, não vou participar. Fiquei 2017 e 2018 afastado do resgate veicular, enfim, trabalhava na guarnição, trabalhava na ambulância, mas fiquei afastado do processo e não tinha interesse em participar mesmo. Foi um baque tão forte que eu disse, não vou mais me envolver com isso. A hora que for mudado o protocolo, quem sabe o pessoal vai enxergar de outra forma. E fiquei afastado realmente. Só retornei à atividade aí por um convite do Sargento Geller em 2019,
quando a Condá nasceu e o senhor acabou sendo transferido para cá também. E aí a nossa história nasceu a Condá, nasceu essa amizade, nasceu esse grupo, essas pessoas que têm um propósito de vida dentro de suas vidas e dentro da corporação também. Então foi através disso que começou a mudança. Legal, Didi. E o bacana é que agora a gente até pode lavar uma roupinha aqui, né? Os antigos, na época, lá em 2016, eram esses dois outros caras que estão na tela aí, né? Então, é uma coisa que aí o que a gente pergunta sempre para o pessoal e de outros estados, porque a gente sabe como é que foi a realidade aqui, né? Fazer a mudança, impor alguma coisa nova, né? Mesmo que seja de forma tranquila, calma, vagarosa, explicando a mudança, é muito difícil, ainda mais para quem é moderno, né? A gente sabe que isso não se exclui e não é um passado tão distante assim, e além de tudo, né? Não é raridade que ainda ocorra, afinal, nós também não tapamos o sol com a peneira, nem todos nós estamos alinhados e atualizados em todas as áreas. Isso é algo que, ou eu busco a atualização, ela dificilmente vai cair no meu colo, né? Mas, e esse processo desse, digamos assim, desse afastamento, como que você via, como que você interpretava aquilo que a guarnição estava fazendo nos atendimentos que certamente você pegou nesses 2 anos fora, frente ao que você ouviu nos debriefings e ao que você já sabia de protocolo, né? Porque enquanto você está na caverna e não vê a luz, você imagina que ela está lá fora, né? Agora, quando você sai da caverna e tenta voltar depois e alguém tenta te dizer que não existe luz lá fora, é diferente, né? Como que você enxergava isso no dia a dia, no trabalho na guarnição? Então, nosso trabalho, a gente, até depois disso, depois de 2016, a gente passava a analisar o cenário do acidente de trânsito, né? Você tem, claro que isso não é também uma regra, mas você tem a extração em ângulos tão clara, a partir daquele momento ali, de você ver que um cenário de acidente de trânsito, em sua grande maioria, são colisões frontais, ou seja, a parte traseira do veículo, que é normalmente a parte para onde você direciona a extração desse paciente, é a parte que fica mais íntegra, então é a parte mais fácil de trabalhar. Obviamente, você tem tipo de encarceramento tipo físico 2, pelo painel e tal, que você ainda aplicaria a nossa antiga doutrina, né? Mas essa questão fica tão clara depois que você vê a extração em ângulos, enfim, e tudo isso. Como o nosso quartel aqui tinha um efetivo grande, nós acabávamos tirando serviço, em sua maioria, na guarnição do ASO, né? Então, você ia, atendia a ocorrência, atendia o paciente e tal, fazia extração, mas era um pouco, você já tinha visto uma realidade diferente, uma abordagem diferente. Só que como tudo é baseado em protocolo, e o nosso protocolo ainda não havia sido atualizado, você acabava respeitando aquilo que acontecia, né? Você se preocupava em dar o atendimento mais adequado para aquele paciente ali, mas por força de protocolo mesmo, você não conseguia estabelecer, não conseguia mudar muita coisa. Então, acabou se trabalhando, continuando trabalhando daquela mesma maneira, porque aquela era a verdade para a época, né? Então, o protocolo ele foi baseado em alguma coisa, o nosso protocolo antigo. Então, ele era a verdade absoluta até então. E aí isso só foi realmente ocorrer como mudança quando as pessoas, esse grupo de pessoas passou a sentar e realmente debater sobre aquele protocolo, o que estava escrito, reescrever aquilo, analisar, estudar. Foi baseado nisso que eu vejo que assim a mudança efetiva começou a acontecer mais. 2017 e 2018 teve equipes que participaram dos desafios e tal, que tiveram também a oportunidade de outras pessoas ir e vivenciar isso também. Então, acabou se mudando essas mentalidades e aí isso foi interferindo para a atualização de protocolo e, consequentemente, de atendimento. Ô, capitão, viu? Vamos defender um pouquinho. Nós ouvimos ele naquela época lá, assim. Só que, realmente, isso
não tinha força ainda, né? Nós não tínhamos força para transformar isso. E agora o bacana de nós estarmos ouvindo o Didio, né, apesar de tantas viagens e tudo, é que todo esse conhecimento e tudo isso que ele pensa sobre a área vai chegar para mais pessoas, né? E isso é muito interessante, porque faltou um detalhezinho ali, né, Didio, da tua essência, que a gente sempre brinca, mas brinca porque realmente tem um respeito gigantesco com isso, lá do Rodeio Bonito. Então, isso traz contigo isso, né? E você, desde o tempo que tu incluiu no Bombeiro, que tu foi aluno nosso, né, não da disciplina de resgate, de outra disciplina, nós conseguimos perceber isso na tua pessoa, que ali, com certeza, iria se formar um profissional gigante em tudo, tanto no respeito quanto na parte de conhecimento. E está aí, né, cada dia aprendendo. E um fato que me chamou a atenção e que retrata bem isso é a tua dedicação por aquilo que tu acredita. E nessa tua fala de 2016 aí ficou muito nítido isso, né? Porém, naquela época não tínhamos força de transformar. E quando você percebeu que com mais pessoas você conseguiria transformar, você caiu de cabeça, jogou de cabeça, né? E tá aí um profissional fantástico, né? Tanto no dia a dia como na equipe Condá. E o que te startou, Didio, em tu, apesar de tu ter falado que foi um convite nosso, né? Mas o que te startou em voltar, né? E assim, cara, eu aprendi há 2 anos, esse processo está iniciando, mas é uma coisa assim que eu acredito, que eu vou junto com essas pessoas, que realmente eu quero mudar isso para a rua. O que veio aquele estalinho lá para dizer assim, cara, eu vou ir com eles porque nós vamos conseguir mudar algo e vamos conseguir transformar. Então, a minha esposa vai rir disso aí provavelmente depois, mas eu tenho um defeito que é não saber dizer não, que é querer abraçar tudo, que é querer não ficar fora de nada. E eu acho que, assim, eu sempre tive muita curiosidade, tanto que todas as oportunidades que surgiam para mim, eu tentei, pelo menos. Força Tarefa foi uma delas, todos os cursos que tinha eu queria participar, porque eu precisava estar inserido no processo. Então, eu acho que o que baseou minha decisão também, mais do que o propósito, que era realmente a equipe de resgate, e nem se vislumbrava essa questão da equipe refletir na mudança do protocolo, mas era mais participar realmente do processo ali e tal. Eu acho que o que mais fundamentou a minha decisão foi acreditar nas pessoas que estavam ali. Eu nunca escondi isso e eu não preciso rasgar a seda para o senhor aqui, mas o senhor sempre foi uma pessoa que me inspirou muito pelo profissional que pela seriedade e pela dedicação também. Então, como esse convite veio de pessoas que eu realmente me inspirava como profissionais, isso baseou a minha decisão. Então, foi por causa disso que eu disse, não, eu quero participar, eu quero estar junto. Até conversavam sobre isso nessa semana aí lá no desafio, de que isso, para as pessoas que assistem hoje a Condá participando de provas, disse, nossa, vocês trabalham muito bem, vocês têm uma sintonia, mas eu comentei, inclusive, com uma dessas pessoas que a primeira vez que a gente treinou, deu vontade de ir para casa, né? Não, vamos abandonar isso aqui e vamos embora e não vai virar, não tem como, não vamos conseguir fazer. E na insistência e tal, na motivação do capitão, em ver que tanta gente estava engajada naquilo, acaba te arrastando, né? Aquele ditado que o exemplo arrasta, eu acho que foi uma das coisas que baseou a minha decisão aí, em abraçar essa causa. E aí depois que você está dentro da equipe, da amizade, aquele grupo que as pessoas se respeitam, que as pessoas não necessariamente precisam impor alguma coisa através da hierarquia, que a gente se respeita, se conhece tanto, eu acho que a coisa flui de maneira tão natural que você não consegue mais deixar de fazer parte disso, né? Legal, Didi. E esse relato ele é mais interessante ainda, né? Porque a
gente sempre construiu isso e a Condá tem muito nítido, embora a gente seja muito diferente em termos de tempo de serviço e de graduações, né? No box, né? No barracão, no pátio do antigo quartel lá do Toso, onde, ou até mesmo no primeiro barracão, que uma hora a gente vai mostrar os primeiros treinos da Condá, né? Que chovia mais lá dentro do que fora. Sempre foi algo que existiu, o respeito mútuo e o respeito às ideias, ao pensamento, às visões, independentemente de ser mais antigo ou mais moderno. Eu acho que esse talvez é um dos maiores legados que a gente tem em relação à montagem de uma equipe, de pessoas que são diferentes, que passam às vezes por momentos que são um pouquinho mais conturbados da sua vida pessoal, que logicamente afetam do ponto de vista profissional, mas que a gente sempre soube conduzir. E graças a Deus as pessoas que sempre entraram no processo, né, ao todo hoje a Condá conta com 8 componentes, contando também com a entrada do Vini e do Lima, que se juntaram nos últimos tempos, né? Mas que sempre foram muito bem recebidos e que tiveram pessoas ao lado, apoiando e ouvindo, que às vezes, sendo mais moderno, é difícil de ser ouvido, né? Mas, Didio, depois desse convite e desse ingresso na Condá, e com todas as outras experiências que vieram em relação à competição, como que elas agregaram na tua vida e te transformaram também, além de um competidor, em um instrutor. E hoje, certamente, né, nos últimos cursos, uma das pessoas mais elogiadas, né, eu posso falar isso tranquilamente, porque sou coordenador de grande parte dos cursos, estive em todos os últimos aí da última escola de formação de praças, né, e do curso de formação de oficiais. Teu nome é sempre um dos mais lembrados em relação ao APH. Como que é para você hoje ser essa referência e como essas competições, e claro, também, né, a vivência operacional influenciaram para te transformar nesse grande socorrista, nesse grande integrante da Condá? Nesse período que eu fiquei afastado do processo do resgate, eu ainda mantive aí o contato com a PH. O nosso batalhão que sempre proporcionou cursos e experiências interessantes. Nós tivemos um curso aí de anatomia voltado ao trauma em parceria com a universidade. Então eu sempre tive envolvido nisso e sempre, eu não sei se se eu fui aprendendo a fazer isso ou se é uma coisa de mim. Eu sempre gostei muito de dividir o que eu aprendia. Então, eu estive envolvido nesse período aí com instrução para bombeiro comunitário também, no APH, e eu acho que o processo competitivo, muitas pessoas, nós ainda temos essa resistência dentro da corporação sobre o termo equipe de competição ou competição. A gente tenta desmistificar um pouco isso, porque eu vejo da seguinte maneira: ou você treinar para uma competição ou se desafiar para um cenário que você não conhece é uma ferramenta excepcional para treinar qualquer profissional, para treinar qualquer guarnição, para treinar qualquer aluno em formação. Então, eu vejo a participação em eventos, tanto de resgate quanto de trauma. Já tive a oportunidade de participar dos dois. São eventos fundamentais para o processo de formação do profissional que vai atuar no resgate veicular ou no próprio APH. Isso precisa estar inserido, porque eu nunca fui muito competitivo, confesso para vocês, assim, nunca me preocupei em ganhar dos outros, nunca fui muito bom em esporte, então talvez por isso nunca tive essa competição na veia. Mas o processo de você se preparar para ter um bom desempenho, para ter um bom resultado, ele te faz treinar, te faz estudar, te faz
tem uma capacidade de raciocínio e de tomada de decisão muito mais rápida do que o que era aplicado no processo formativo até então. Então, eu vejo que eu já tinha essa afinidade com o atendimento pré-hospitalar, e aí, quando me foi apresentada a oportunidade de entrar na equipe e tal, de participar disso, obviamente, teve várias pessoas que também colaboraram com isso. A minha dupla até então, o Sargento Somense, é uma pessoa excepcional, um profissional do mais alto gabarito, e também me incentivou muito, me ensinou a bastante coisa e a ter essa tomada de decisão rápida. Então, eu vejo que isso é uma ferramenta excepcional e que ela precisa ser trabalhada aí ser dado continuidade a isso, né? Para que a gente consiga realmente instigar as pessoas, porque a partir do momento que você propõe um desafio para o aluno ou para o integrante da guarnição, tu estimula ele a querer aprender para ganhar do outro, nem que seja, né? Mas você tem esse estudar para uma prova, ou vou fazer a cola aqui, me faz gravar o processo e ter esse mapa mental e praticar essa tomada de decisão de maneira muito rápida. Então, acho que a minha inserção nos desafios e aprender a fazer isso e poder dividir com as pessoas também é uma experiência sensacional. O resgate me proporcionou, durante esse período aí, experiências inimagináveis, assim, lugares que eu conheci, pessoas que eu pude conhecer, profissionais que eu pude ter contato, que dinheiro nenhum paga. Se você tiver dinheiro para investir em formação, não vai te proporcionar isso. Então, eu acho que essa construção foi realmente das oportunidades que surgiram a partir disso, e saber aproveitar e saber abraçar e dedicar também tempo das pessoas. Assim, a gente às vezes acaba falando só dos profissionais que nos apoiaram nesse contexto aí, mas a gente acaba esquecendo da nossa base, né? A nossa família, que acaba tendo que também ter a maturidade, ou, enfim, deixar que a gente se ausente, que a gente saia de casa. A minha esposa, Elaine, então, eu tenho uma admiração muito grande por ela, porque nós tivemos calendários, acabamos se conflitando, calendários de instrução com calendários de treinamento, com participações em eventos. Então, quem realmente tem esse pilar em casa, eu tenho um filho pequeno também, o Augusto, de 3 anos, então existe uma cobrança, então a gente precisa saber dividir tudo isso também. Roberto, descobriu Oi. mais uma, né? Nós temos mais uma semelhança com o Didi aí, nós não somos competitivos. Tá bom. Tem razão. Nós não gostamos nada de competição. Claro que não. Tu tá na equipe certa, já te falei isso. Nós não somos competitivos, viu? E aproveitando esse gancho de competição, né? E aí vamos para uma segunda página aqui da nossa conversa, que foi sair de uma zona de conforto, né? O último desafio enfrentado aí pelos amigos na sábado e no domingo, perdão, na sexta e no sábado, na última semana, em Florianópolis, trouxe uma série de dúvidas, de angústia, de estudo de novo, de voltar lá para reorganizar os ponteiros, porque trouxe um nível de cobrança que até então já estava, digamos assim, numa certa calmaria, principalmente relacionado ao número de efetivo e ao número de ações realizadas, né? Vamos aproveitar que estão os 3 aqui, integrantes da CONDA, que teve essa participação, para ouvir um pouquinho de como foi essa última participação, começando aí pelo Geller, que foi não só comandante, né? Teve sim a sua avaliação como comandante, mas, Geller, como é que foi essa passagem por um desafio com um novo regulamento, com novos cenários em relação à complexidade no número de efetivo, já mesmo com uma experiência aí, né, de pelo menos
7 anos em competição, mas totalmente diferente do que tinha sido visto até então. Capitão, eu vou dizer para o senhor que isso já tinha falado para os guris, né? Eu era o cara mais perdido nos treinos. É verdade. É verdade. Era o cara que mais esquecia das coisas, acabava uma passada nossa ali, os guris, ó, o senhor esqueceu disso, ó, tu esqueceu disso, ó, faltou isso. Ou mesmo durante as passadas, viu, agora tem que fazer isso, não vai fazer? Então, eu não sei como que os guris mensuram isso, né, mas da minha parte, das minhas reflexões, dos meus estudos em casa, aqui num ambiente mais tranquilo, sim, apesar, né, de todo o nervosismo de ter participado de mundial, de nacional, enfim, né, mas foram as duas provas que, quer dizer, a primeira prova, né, a segunda a gente já consegue entender o processo um pouquinho, mas foram as provas que mais me desafiaram, com certeza, em todas as competições que eu já participei. Porque até então, né, os guris sempre brincam que eu sou o único cara que estou com as luvas novas, porque eu não sujo as luvas, né? Mas dessa vez eu tive que sujar, no bom sentido. Porém, esse trabalho de fazer ações que em momento cabem ao comando, e o comando se tornar um auxiliar de um socorrista, e um comando se tornar um auxiliar de um técnico, e um comando se preocupar em avaliar bem a cena, e conversar com o socorrista para saber se nós precisamos de apoio. Enfim, né? Sim, quebrou muito a nossa zona de conforto, porque já eram aí 5, 6 anos trabalhando na mesma tocada, né? No mesmo sentido de trabalho com avaliação. Então, isso com certeza mexeu muito com a cabeça. E ainda mais quando nós nos deparamos lá com 2 provas extremamente difíceis, né? Cenários de uma exigência enorme. Eu vou agradecer ao senhor, muito obrigado por ter feito isso. Mas, com certeza, nós como profissionais, né? Não tirando da vida pessoal, mas como profissionais, precisamos disso. Porque em certos momentos o nosso desafio precisa ser maior, cada vez maior. Que com certeza nós vamos pensarmos também e buscarmos ser maiores, né? Em querer fazer mais. Então, quando vem esses desafios, realmente mostra o quanto a gente quer, o quanto a gente quer melhorar, enquanto a gente quer passar por isso. E foi então um momento depois que acabou a primeira prova, né? Eu falei, cara, eu só fiz besteira. É que o cara se afasta um pouquinho de todo mundo e começa a pensar, né? Será que eu fiz isso? Será que eu não fiz aquilo? O que eu errei? O que eu acertei? Né? Mesmo depois do debriefing, né? Mas de tantas ações que tinha para se fazer, o cara não lembra, não adianta. Então, mas aí para a segunda prova o cara começa a entender um pouquinho mais esse processo. Porém, para finalizar, cabe ressaltar muito o trabalho da questão em um atendimento em 4 pessoas. No meu entendimento, sim, ele pode ser executado, porém ele não deve ser uma regra, porque isso torna nós pessoas que não estaremos mais buscando um objetivo maior para aquela vítima. Nós entendemos isso porque o mesmo trabalho que nós fizemos, né, em uma das provas com 17, 18 minutos, tenho certeza absoluta que se estivéssemos em 6, aquela pessoa seria retirada do carro em 10, 12 minutos. E todo esse tempo para ela conta na situação que ela estava. Né? Mas foi uma experiência muito, muito bacana. Curti pra caramba. Legal, galera. E sabendo da forma como você atua e você disse aí que não é competitivo, né? Mas eu tô aqui para dizer é altamente competitivo, até por ser atleta. E eu tenho certeza que o nível de exigência pessoal, né? Você é uma pessoa que tem a excelência como princípio básico de atuação,
certamente foram momentos angustiantes aí em relação aos treinamentos, de ver que queria desempenhar e não dava, às vezes tu estava na tua função, tinha que exercer a do colega, tinha que apoiar em momentos em que tradicionalmente não era um apoio, né? Como que você lidou em relação a essa tranquilidade, digamos assim, a paz de espírito para saber, bom, estou conseguindo comandar e eu não perdi a gestão da emergência? Isso tem muito da equipe. E até nós conversamos bastante antes dessa competição, né? Como mudou a formação. E com certeza, capitão, e para quem está nos assistindo, tem um reflexo muito grande dessa formação. Isso nós conversávamos, né? Parecia um time de futebol antes das provas, né? A gente nunca conversou tanto assim por termos essa diferença nas provas, e que realmente, sim, em vários momentos, nós não teríamos tanta ajuda como já tínhamos, por estarmos em menos pessoas para se atender, né? E em algum momento ia chegar mais pessoas que nós teríamos que inserir elas no processo. E cabia, sim, a função do comando fazer isso. Porém, se naquele momento quem já estava no processo não estivesse fazendo da maneira correta, seria algo a mais para se controlar. Então, nós conversamos, pessoal, realmente nós precisaremos nos ajudar, nos concentrar até esse momento. E foi o que aconteceu. Foi o que realmente aconteceu. E esse tipo de desafio, né, vou falar para todos, e a gente havia conversado só com a equipe, acho que até nem o senhor não sabia, em tudo que a gente conversa, não havia comentado com o senhor, mas aflorou um sentimento diferente na equipe, reativou, na verdade, não aflorou, reativou um sentimento diferente na equipe, né, de que realmente, se nós quisermos algo, nós temos que se abraçar, independente do que vai estar lá na frente. Nós temos que nos ajudar, independente do que nós encontrar, seja fácil, seja difícil. Se nós não querermos que a minha ação torne possível uma melhor ação do colega, a gente não vai ter um resultado bom. E isso, graças a Deus, nós conseguimos entender e conseguimos executar, né? Então, cada um que executou a sua parte foi muito bem feito. E, claro, torna um pouco mais tranquila essa troca de funções, né? Até durante as provas, diz, comandou, é assim, né? O cara não pega tanto na ferramenta, né? O parte do socorrista, comando, preciso que eu me alcance a mini maca. Eu alcançava, não tá virada. Então, tem esses poréns aí, né? Que cada um buscou ajudar e, consequentemente, isso tornou, né, menos difícil, não mais fácil, menos difícil o trabalho do comando. Legal, Guilherme. O pessoal que acompanha, né? Quem é mesmo de uma equipe de competição sabe o que é isso, né? Anos e anos de trabalho, de convivência, momentos difíceis que a equipe passa, porque ela não é uma máquina isolada de tudo, ela sofre influências de tudo que acontece no meio externo, digamos assim, né? E que às vezes por momentos diferentes da carreira, como a gente já mencionou aqui, problemas particulares, visões, às vezes isso acaba desgastando muito, né, no processo, mas realmente quando a gente confia no colega e vê um desafio na frente, né, não o desafio competição, mas algo a ser resolvido, a gente costuma se abraçar e ter uma resposta diferente, né. Além de tudo, né, Didi, eu acho que talvez o Geller, se existe uma palavra que ele mais falou durante as manobras, foi o teu nome, né? É verdade. Eu vou assistir a manobra e vou contar depois para ver quantas vezes foi. Foi bastante. E Beto, como é que foi a parte técnica com essa restrição de efetivo, né? Só para quem está acompanhando, a Condá optou por entrar com 4 integrantes, sendo o comandante, 2 técnicos resgatistas e 1 socorrista só, né? Que naturalmente, se tem 2 pessoas no APH e 3 na parte técnica, teve essa restrição.
E a primeira manobra da Condá foi a nível 2 de complexidade, com 2 vítimas, sendo uma delas TF2, que já é por si só, né, um encarceramento com um membro preso, as ferragens já é algo difícil. Como que foi, Beto, essa gestão e esse trabalho aí, que pegou, digamos assim, vocês de surpresa, né, até pela questão do cenário que foi montado? Eu acho que, igual o Geller, primeiro eu quero te agradecer pelo cenário, né, chefe? Ou não posso falar palavrão, tá? Senão eu falaria aqui, porque foi tenso, cara. Foi tenso, principalmente, e quem tiver curiosidade aí pode assistir também lá no Instagram da equipe. Depois que o Geller falou, o tronco que está dentro do carro, em cima das vítimas, não sai. Aí ficou tensa a coisa. Mas falando exclusivamente da competição, eu acho que a nossa parte, enquanto técnico, foi a mais fácil, entre aspas, né? Falar que a gente não faz nada sozinho, então aqui eu quero salientar o nome do Cabo Pinheiro e do Cabo de Vila, que são excelentes profissionais. Então eu acho que essa foi a parte mais difícil, foi não ter eles o tempo todo junto, entende? Não ter as 3 pessoas, porque eu posso dizer tranquilamente que a gente se completa ali no box de competição, né? Eu sou um pouquinho mais experiente que eles, eu tenho uma visualização do cenário um pouquinho aguçada, então eu gosto bastante de entender e visualizar o cenário, sentir de movimentação de cargas, sou um pouco mais sanguíneo, né? Então eu tenho um pouquinho mais de, vamos dizer, até por essa veia competidora, eu acabo, às vezes, ultrapassando o limite, e é o Geller que me segura, né? Então o Pinheiro é um cara um pouquinho mais calmo, um pouco mais tranquilo, um pouco mais sereno, que consegue ver, às vezes, com um pouco mais de clareza as ações. E o Vila é o nosso professor Pardal, né? Então, tudo que a gente pensa de uma forma, ele tem a forma oposta em fazer. E, na grande maioria das vezes, é aquela forma certa de fazer. Então, acho que para nós a parte mais difícil da competição foi não ter nós 3 juntos, porque realmente a gente se completa. Então, uma menção a isso, porque são 2 pessoas fantásticas. Como o Geller falou, antes da competição a gente fez uma preleção, né? E isso, acho que foi a parte mais emocionante do desafio, porque a gente não entrar os 3 juntos, para mim me tocou bastante, sabe? E eu sei que para o Geller também, mas era o que se apresentava e a gente tinha que fazer, né? Quanto à prova, a prova com 2 vítimas, a gente teve que fazer algo diferente, né? Então, abordar a vítima e, por muitas vezes, ter umas ações de socorrista. Claro que nós já desempenhamos isso no bombeiro, né? No nosso serviço, mas enquanto competição, enquanto equipe de competição, foi totalmente novo. Então, como o Geller falou, a gente tem que desfocar um pouco da atividade técnica, fazer atividade socorrista, até que a gente consiga novamente pensar só na parte técnica, né? Por mais que eu acho que aí sim a gente teve facilitado a parte técnica, porque a parte que o Geller teve que assumir, que é vezes socorrista, vezes técnico e principalmente comando, tu entrar dentro da cena e fazer ações de socorrista, ações de técnico e depois ter que sair e gerenciar toda a ocorrência, extremamente difícil. Extremamente difícil. Eu acho que foi uma parte extremamente complicada. E do Didio também, porque eu sempre julgo que na equipe de resgate veicular, a principal função para mim é a de socorrista, né? É ele que nos vai dar o caminho, é ele que vai avaliar a vítima, é ele que vai dizer como a gente tem que agir, e a gente somos meros instrumentos da equipe de socorrista também. Então, ele sozinho fazer esse papel com a vítima foi espetacular. E eu acho que, novamente, né, o que mais nos pegou, então, foi não ter nós 3 juntos e a gente, às vezes, acumular algumas funções, né? Por vezes a gente não conseguiu trabalhar como a gente trabalhava, né? Em simultaneidade. Então, a gente teve que abreviar algumas ações e nas outras fazer um pouquinho mais de calma. Mas, felizmente, correu tudo bem, né? Dentro do possível e na complexidade dos cenários que se apresentava. Então, a gente sai satisfeito
satisfeito, mas não vamos ficar com saudade não de trabalhar só em 2 lá. Eu até, no momento da montagem de cenários, né, foi uníssono dos assessores perguntar se poderia sair o tronco do veículo. A pergunta no cenário se o tronco sairia ou não. E dos 30 cenários montados para a competição, era o único que tinha um tronco e era o único que não saía, né? Então, como aconteceu um sorteio, o problema foi o bingo, né? Então, da próxima vez, vocês têm que deixar outra pessoa sortear e não mandar o Geller, talvez o bicho seja meio azarado. Mas foi uma experiência angustiante, inclusive para colocar as vítimas, porque as vítimas, uma delas era pequena, que era a Ana, acabou sendo um coringa em todas as provas, porque ela tinha a capacidade de chegar em lugares que outras vítimas não chegavam. E, além de tudo, né, ações e técnicas feitas de forma errada iam fazer com que o tronco caísse mesmo sobre as duas vítimas. Então, foi uma montagem de cenário angustiante, colocação das vítimas ali e uma certa apreensão para quem ficou do lado de fora assistindo a manobra, né? Então, mas foi uma manobra muito bem executada, né? Mesmo com 2 técnicos só, e a gente percebeu isso tudo, né? Mas eu acho que para todos ainda o elemento mais difícil, né, que já foi uma saga, desde obtenção de acesso ao veículo, porque, de fato, eu assistindo um pouco de fora, eu vi que parecia que você ia ficar encarcerado ao entrar no carro, porque o tronco estava literalmente te prendendo, né? E, além de tudo, o fato de estar sozinho com 2 vítimas naquela condição, né? Como que foi esse trabalho de uma prova com 2 vítimas, quase que metade da prova sozinho? Vamos lá, chefe. Eu também tive esse mesmo medo que o senhor teve. Eu não consegui sair mais lá de dentro. Eu até falei com o pessoal que eu não conseguia me virar, e quando eu tentei me virar para sair, eu não consegui. E aí me deu realmente esse medo. Eu fiz um contorcionismo lá e consegui sair. Mas esse modelo de prova, eu sou meio, sei lá, às vezes meio masoquista. Mas esse modelo de prova eu achei sensacional. Sensacional porque hoje, como chefe de socorro num GBM, eu tenho exatamente uma guarnição de 4 pessoas para atender a ocorrência. Às vezes até 3. Então, é uma realidade dentro do nosso estado isso. Concordo em gênero, número e grau com o sargento Geller em relação à qualidade desse atendimento. Que se você tiver mais pessoas, ele vai ter uma qualidade muito maior e uma brevidade também para que esse paciente receba um atendimento definitivo o mais rápido possível. Mas eu achei muito interessante, eu achei desafiador. É a primeira competição que eu participo sem a minha dupla, que eu tinha mais entrosamento, então o sargento Somense, a gente desde 2019, todas as competições nós participamos juntos como dupla, e sempre em 6. Então, isso traz uma segurança. Nós temos um detalhe, uma situação na Condá que é a questão de confiança. Eu acho que todos confiam absolutamente um no outro, 100%. Então, essa questão de confiança, essa questão, principalmente essa decisão de ter que escolher quem ficaria de fora, esperando ser acionado, ou nessa prova em que só entrariam 4, é uma decisão difícil, mas desafia as equipes também, porque como a gente está muito tempo no processo participando, você acaba conhecendo como é que acaba criando uma estratégia e aí vai se tornando fácil esse atendimento. Então, essa modalidade de atendimento com uma equipe de 4 pessoas, com ou não a possibilidade de um suporte adicional aí de mais uma dupla, foi extremamente desafiador. Eu exerci o papel de socorrista 2, então nós dividíamos as funções e agora eu passei a ter que assumir todas as funções de S1 e S2.
Então, isso foi bastante desafiador. Inclusive, até comentei depois da prova, agora é tranquilo porque passou, né? Mas quando eu saí da concentração até o pitch, eu nunca senti as pernas tremendo da maneira que estavam, justamente por essa questão do desconforto, de você se expor a um cenário que você sabe que vai ser desafiador, que você vai ter inúmeras funções e que você precisa desempenhar ele de uma maneira adequada, até em respeito àquelas pessoas que fazem parte da equipe, que dedicam tanto. Hoje a gente tem, como socorrista 2, o Guimarães, uma pessoa excepcional, um profissional dedicado. Então, para poder também representar essas pessoas que ficaram nos aguardando lá na concentração. Então, eu acho que foi extremamente desafiador e extremamente válido. Eu acho que isso tem que ser dado continuidade, inserido desafios realmente para a equipe para poder trabalhar. A gente conseguiu trabalhar. Parecia impossível nos treinamentos, mesmo eu até cheguei a ter momentos ali de dizer, não, a minha cabeça não está conseguindo processar essa nova maneira de trabalhar aqui. Se for pelo bem da equipe, eu coloco a minha função à disposição, a gente troca, o Guimarães assume o meu lugar e eu fico de fora. Mas quando você realmente entra lá, você confere o palco, você entra para a concentração, você sai, você enxerga a prova, você não vê nada mais na frente, é só realmente o que você tem que fazer e a coisa flui de maneira muito natural. Bom, o mais legal disso tudo é que as três falas levam, né, para a decisão. Acho que isso acabou sendo trazido também por outras equipes. Nós vamos entrevistar outras aqui também no RescueCast, mas que trazem a certeza de que nós temos que manter esse tipo de cenário aqui nas nossas competições. Para quem acompanha o processo, né, nós fomos para o 5º ano, né, nesse ano, 5º desafio. Nós tivemos um momento em que tentamos, de uma forma, por força de regulamento, fazer com que os componentes trabalhassem no máximo 3 anos na mesma função, mas aí percebemos também que se eles tivessem que sair ou trocar de função, às vezes a equipe iria acabar, porque não são todas as pessoas de um quartel ou de uma organização que estão aptas a quererem competir, quererem se desafiar. Isso às vezes ia acabar de fato com uma equipe, né? Mas novos desafios impuseram um estudo de novo, essa sensação aí de ansiedade, esse medo, né? Uma busca para tentar encontrar soluções que até então não se precisavam, porque tradicionalmente nos desafios são 6 componentes, as equipes já estão mais habituadas, né? Mas a última pergunta que eu faço para cada um de vocês, né? Geller, você na função de comandante, depois desses cenários, sai fortalecido? Com certeza, né? E viu, Didi, ó, eu também tô com as pernas tremendo. Com certeza. Ai. Não, capitão, não tem como não fortalecer. Não se fortalecer no sentido de buscar melhorar a cada dia. Que nem sempre realmente nós vamos estar no efetivo correto que preconiza, né, o nosso protocolo. Porém, esse trabalho de você conseguir fazer com que a equipe trabalhe um em prol do outro, talvez seja mais difícil do que você ensinar alguém a cortar, usar a ferramenta, alguém avaliar uma vítima. Que essa sincronia que a equipe precisa ter em ações, que talvez seja um dos fatores mais importantes durante o atendimento. Que, vamos lá, né? O Didio já avaliou, vamos lá, umas 500, 600 vezes em treinamento e prova, até mais. Mas quando ele sai de um local que ele costumeiramente ficava, que era fora do carro, para ter que entrar por primeiro no carro, isso já faz a cabeça dele pensar em
em mudar, em pensar em ações diferentes, em pensar em avaliar uma vítima diferente, uma posição diferente. Então, com certeza, para a visão de comando, aumenta ainda mais esse tipo de importância, de entender dessa função, entender realmente o que o técnico precisa, o que o socorrista precisa, de qual ação que eu posso fazer que vai ajudar ele, qual auxílio que eu posso prestar a ele sem perder a visão do todo, né? Realmente, será que aquela minha ação, aquele meu questionamento é oportuno naquela hora? Será que eu não vou interromper um pensamento que ele tinha lá para conseguir fazer a função dele? Então, essa sincronia entre os membros é que realmente faz com que qualquer guarnição, qualquer equipe cresça e consiga executar, né, um bom atendimento. Legal, Guilherme. Beto, a equipe técnica e você está fortalecidos depois de um desafio assim? Com toda certeza. Eu acho que, e agora falando que eu falei antes, né, que era fácil, mas não era tão fácil assim, nós tivemos que ser, nesse desafio, muito mais assertivos, né, quanto ao uso de ferramentas e quanto à escolha de quais ferramentas utilizar, porque qualquer erro ou equívoco, a gente teria que refazer o trabalho, e aí a gente não teria tempo, e isso também utilizaria do nosso físico, e a gente chegaria a uma estafa muito mais rápido. Então, também nos puxou quanto a isso, né? Antes a gente tinha 3 pessoas para dividir o trabalho, agora a gente estava só em 2, então o trabalho foi muito mais intensificado. Então, as ações deveriam ser muito mais assertivas, e eu acho que isso a gente leva de muito positivo do desafio, porque a gente sabe que agora a gente chegou num nível que as ações, elas devem ser assertivas, e isso contribuiu e muito para nós enquanto equipe técnica, né? A gente fala que, e aí enquanto equipe também, né, que a gente chegar no topo ou chegar a um título é extremamente difícil, né? Mas o mais difícil que isso é você se manter lá e você conquistar um novo título, porque você tem que fazer algo novo. E agora essa competição, esse molde, esses cenários que nós enfrentamos nos trouxe algo novo. E nos treinamentos também, como o Geller falou, acho que nos reavivou enquanto equipe, nos trouxe mais gana e nos trouxe mais vontade. Eu não diria que vontade é a palavra, né? Mas aquele sentimento que a gente precisava fazer algo a mais para se manter lá em cima, algo a mais para realmente conquistar o título de novo. Então, enquanto equipe técnica, a gente sai muito fortalecida, e também em saber que a gente pode contar com aquelas pessoas que ficaram fora e que a gente revezou dentro da equipe. Então, essas pessoas também, olhando de fora, têm uma outra visão. Então, um dos exercícios que a gente fez também, enquanto competição, era essa pessoa que ficava de fora, entrava no pitch depois, e a gente sempre pedia, não, o que tu faria diferente? Tu acha que a gente acertou? Tu acha que a gente errou? Ou em que momento tu faria tal ação? Então, a gente com certeza sai muito fortalecido, e só temos a agradecer mesmo pelos novos cenários e o novo desafio encontrado, que eu tenho certeza que vai ser de grande valia aí para as nossas competições futuras, aí, que o calendário é cheio aí esse ano. Legal, Beto. Bom esse relato aí da parte técnica, né? E é um verdadeiro quebra-cabeça, né? Se a gente já estudava a parte tática e estratégica de equipe, agora com esse tipo de cenário, com certeza a gente desenvolve ainda mais essa mentalidade, fortalece ainda mais esse pensamento crítico, essa tomada de decisão de cada um dos componentes da equipe. Didio, e você, da parte de APH, embora, né, o Didio até comentou um pouquinho, né, a vivência dele operacional até então, agora que vai ser transferido para Chapecó, era no quartel de Coronel Freitas, em que trabalhavam 2 ou 3 por dia e davam a primeira resposta assim, com uma BPR aguardando a chegada de uma ambulância, ou de Quilombo, ou de Chapecó, para fazer essa intervenção. Então, querendo ou não, já era uma intervenção até abaixo do que os 4 que estavam trabalhando no desafio, né? Mas como que foi
essa tua experiência, e você acredita que assim também saiu fortalecido do processo depois desse desafio? Com certeza, capitão, com certeza. Inclusive, a equipe, a pessoa que fica fora, ela entra junto contigo, né? Eu senti isso porque no confinamento eu e Guimarães conversávamos e algumas coisas que ele me falou eu acabei executando. Talvez se ele não tivesse comentado isso comigo, a gente acabaria passando batido e seria um critério de avaliação em que a gente acabaria não pontuando. Então, acho que a gente sai extremamente fortalecido nem só como equipe de APH, mas de maneira geral, porque a gente viu que é possível transformar, adaptar a equipe a algo novo e sair vitorioso disso. Eu acho que uma das coisas que não foi mencionado, eu não participei propriamente da formação dessa turma específica, que é do CFO, da turma de oficiais, mas o mais gratificante é ver que esse processo que a gente aprende na competição foi replicado na formação deles e replicado também no curso de formação de praças, e que a equipe deles também conseguiu ter um resultado bom, um resultado positivo. Então, acho que tudo esse contexto aí é o que fortalece a nossa participação, fortalece o APH e fortalece as outras funções também. Nesse mesmo contexto, em relação ao trabalho que nós desempenhamos no GBM de Coronel Freitas, é bastante desafiador, que era uma das coisas que o Geller comentava, que o sargento Geller comentou também, que é a questão de você, como comandante da operação, no meu caso lá, chefe de socorro, você entrar muito para dentro da ocorrência, nós falamos, né? Que você fica muito próximo da atuação mesmo, de ir lá, de avaliar o paciente, enfim, fazer tudo isso. E você acaba perdendo esse controle da ocorrência quando você acaba se colocando muito para dentro da operação. Você tem que dar um passo atrás aí e voltar a dizer, não, eu preciso também cuidar da segurança da equipe. Então, acho que essa nova modalidade do desafio trouxe isso para nós, essa realidade, a necessidade de você realmente formar chefe de socorro com base talvez nesse novo modal aí de 4 participantes, para que o profissional tenha essa percepção de, não, eu preciso ajudar, mas eu não posso perder o foco na segurança. Então, acho que isso nos fortaleceu de maneira muito efetiva, e também acho que coloco isso como fortalecimento. Nós tínhamos uma sugestão de formação inicial, e aí dentro da equipe ali nós discutimos e chegamos ao consenso de que não, essa peça aqui para iniciar a prova é mais pelo perfil e pelo que a gente se conhece, é um pouco mais adequada e tal. E realmente eu acho que foi em função disso também, de conhecer a cada um e as suas características, em poder formar essa equipe, adequar ela e poder ter um resultado tão positivo. Legal, Didi. Esse ponto que tu comenta aí sobre a equipe dos cadetes e essa estrutura que a gente já colocou também na nossa formação do CFP, formação de praças do atual resgate veicular, de 80 horas, 2 semanas de formação, é algo que certamente cabe um episódio exclusivo, porque hoje à tarde até eu conversava com o Cabo Pinheiro, que é um técnico aqui da Condá também, para entender, né, como que a gente conseguiu moldar uma equipe em que 2 integrantes apenas dos 6 eram bombeiros já, e os 2 foram socorristas, e o que fez uma equipe ter uma ascensão assim tão meteórica em relação à formação. Afinal, não faz 2 meses que eles acabaram o curso de resgate veicular, e com resultados obtidos sem cortar nenhum carro, só com o que eles tiveram na parte de formação, né? Certamente isso acho que é um episódio para a gente debater, e um estudo de caso interessante para se fazer também, né, além dessa formação com menos integrantes, mas do que proporcionou que uma turma tenha sido resultados tão bons em tão pouco tempo. Finalizando, já para a nossa fase final aí do nosso
episódio número 9, com Giovanni Pereira, socorrista da Condá. Eu vou deixar a palavra aberta ao Geller para suas considerações, para deixar uma mensagem aí para o Didio. Viu? Vocês tiram um sarro de mim, né? De Caxambu para o mundo. Eu rodei bonito para o mundo aí agora, hein? Não tem escapatória. Mas, enfim, para quem nos assiste, né, e quem nos ouve, foi uma experiência muito bacana esse desafio, mas mais bacana ter essa pessoa aí com nós hoje, né? Já falei no início, mas, Didi, estou muito feliz de poder também conversar contigo, TV, né, te enxergar por esse meio aí, né, das mídias, enfim, de gravações do Rescuecast. E com certeza, quando pensamos em pessoas, a gente já sabia o quanto tu ia contribuir. Não para mim, para o Beto, para o capitão, enfim, mas para quem nos assiste, né? De quão potencial você tem como profissional e quão potencial você tem como participante de uma equipe fazendo a função de socorrista, né? Muito obrigado mesmo. Próximo mês que nos encontrarmos aí para conversar, enfim, te dou um abraço de agradecimento aí. Estou muito, muito feliz em poder ter usado esse espaço aqui com a tua pessoa. Tchau, Geller. Beto. Falar do Didio é até complicado pela pessoa e pelo profissional que ele é. Uma pessoa ímpar, tá? Eu acho que já deixei transparecer nesses 9 episódios do Rescuecast a pessoa que eu sou, né? Um pouco bem-humorado, gosto de brincar com todo mundo, e com o Didio não é diferente, né? Tanto que eu acho que ele já pagou todos os pecados dele comigo perto, né? Viajando e tal, porque eu não deixo ele quieto. Então já saiu até algumas pérolas dele aí que a gente não pode comentar aqui, né? Mas só agradecer mesmo ter aceito o convite, estar aqui com nós conversando. É uma conversa diferente que a gente tem nos treinamentos e a gente não tem tempo no dia a dia para sentar e conversar, e aqui foi realmente diferente. Foi gostoso ouvir ele falar, ouvir falar da sua experiência, de como ele enxerga o resgate veicular e do quão importante é a equipe pro Didio, né? Vocês podem ver, quem está assistindo, que tanto eu, tanto o Geller, como o Didio, a gente não combinou nada, mas quando a gente fala da equipe e fala do propósito que nos une, é sempre o mesmo, né? Então, isso mostra que a gente está no caminho certo. Então, Didio, mais uma vez, obrigado, tá? Por ter aceitado. Como o Geller falou, eu também quero te dar um abraço, né? Não vou ficar sem. E desculpa todas as brincadeiras, mas você sabe que a gente só brinca com quem a gente ama, né? Então, um grande abraço e muito obrigado mesmo, meu amigo. Não adianta tu pedir desculpa no próximo encontro que tu vai fazer de novo, cara. Claro que eu vou, né? Com certeza. Pede desculpa por errar e continua errando. Não, errar não, né? Bom, Didio, eu finalizando aqui também gostaria de deixar umas palavras para ti. A gente se conheceu propriamente dito, né, em 2016. Eu vou excluir o TRO dessa experiência aí, porque talvez tenha sido um pouco traumático em 2013, né? Mas em 2016, quando a gente se conheceu, eu percebi em você um cara ávido por conhecimento, por fazer o melhor. E eu não tenho dúvida alguma, né? Falar de ti, falar do potencial que você tinha naquela época, hoje em dia, com passados 8 anos, só se confirmou, né? Você, além de uma pessoa, de uma convivência assim, espetacular, um cara fantástico, bem-humorado, um cara que é o equilíbrio, um grande equilíbrio, junto do Geller, eu vejo assim, nos 2 pilares, né? Tanto no APH quanto no comando propriamente da equipe, são pessoas extremamente calmas, assim, junto disso também o Pinheiro, né? Pessoas que são menos, digamos assim, coléricas, né? Menos sanguíneas, menos são pessoas um pouco mais ponderadas, que dão uma segurada no Beto, que dão uma segurada no Somense, no Vila. Daí no Vila, para segurar, tem que ser todos, né? Para conseguir. Todo mundo. Ô, capitão, desculpa aí.
só lembrei de uma passada dessa aí, perdão e interromper o senhor, mas diz o Didi na primeira prova, se o sargento também estivesse aqui, nós não ia terminar essa prova. Eu acredito, porque se tu tivesse chamado o Somense tantas vezes quanto tu chamou o Didio, ele tinha te mandado sair do box, para não falar outra coisa. É verdade. Mas, Didio, você é um cara que eu acompanhando, assim, principalmente em relação a cursos e treinamentos, né? O quanto o teu nome é lembrado pela qualidade técnica daquilo que você passa, pela forma como você zela pelo aluno, para que ele aprenda, para que ele consiga absorver conhecimento, para que ele consiga desenvolver o que há de melhor nele, né? Como socorrista, as tuas atuações falam por si só, né? Profissional que se destacou muito, que dificilmente perde pontos na competição e que eu tenho certeza que na rua trata da mesma forma, né? E eu fico muito feliz em ver que dentro de uma equipe de resgate veicular tem alguém que tem um amor tão grande pelo APH. Embora os outros também tenham, né? A gente sabe que essa caixinha do APH tem sido muito zelada, muito cuidada por você nesses anos. Né? Então, só tenho a agradecer a você por ter aceitado aquele convite também lá em 2019, ter voltado para o processo e, além disso, ter contribuído e construído, junto com outros tantos socorristas, um protocolo específico dentro da atividade de veicular, voltado para o atendimento da vítima, que hoje já foi passado no curso de formação de praça, já foi passado em CFS, né, formação de sargento, já foi passado para o CFO, e certamente continuará sendo aperfeiçoado graças à tua conduta. Então, Didi, eu só tenho a te agradecer por tudo que você tem feito pelo resgate veicular e pela Condá, e principalmente por ser essa pessoa que você é, né? Deixo aí para ti agora as tuas considerações para que a gente possa finalizar o nosso episódio. Tentaram me fazer chorar, né? Mas não consegui. Obrigado pelas palavras, obrigado por... Me sinto muito honrado mesmo em ouvir isso dos senhores, pessoas que eu respeito, que eu admiro, pessoas que também tornaram isso possível, né? Tornaram o profissional que eu me tornei e que eu ainda irei me tornar um profissional melhor. Então, agradeço muito a todos. Agradeço também aos nossos colegas aí da equipe, porque hoje o pessoal vê a Condá sendo, enfim, campeã e tal, mas isso foi construído com muito suor, lágrimas, briga, foi um caminho longo. Então, acho que isso que a gente conquistou, isso que a gente espera manter, essa amizade, que ela dure por muito tempo ainda. Que as nossas famílias se conhecem, nós temos uma admiração um pelo outro muito grande. E eu acho que, para resumir aí esse trabalho, que a gente fala muito em equipe, mas nada disso aqui, nada desse legado tem valor se a gente não replicar, se a gente não fizer as pessoas entenderem esse processo como um processo de ensino-aprendizagem que vai formar pessoas, que vai formar socorristas melhores. Então, eu acho que fica esse o recado, né? Que tudo que a gente, todas essas experiências maravilhosas que o resgate tem nos proporcionado, são para que a gente consiga realmente firmar esse propósito e dividir isso com o maior número de pessoas possíveis. A gente não pode esquecer também que nós temos colegas de profissão no estado que às vezes não têm acesso a esse conhecimento. Então, cabe a nós também, em todas as oportunidades, poder dividir isso e poder inspirar pessoas a também utilizarem essa forma tão bacana de construir e atualizar o conhecimento. Então, agradeço mesmo a oportunidade. Eu acho que é mais um projeto excepcional que o senhor criou. Então, Sargento Alberto, Sargento Keller, eu acho que isso aqui é uma ferramenta excepcional também para que mais pessoas entendam o resgate, entendam o que é a importância da atividade, a importância de estudar sempre, de se atualizar sempre,
a importância de se expor a desafios para que isso nos faça crescer como profissionais. Então, acho que é um projeto sensacional, mais um dos projetos que os senhores põem em prática, e desejo muito sucesso, que a gente possa ainda construir muitos capítulos bons aí na nossa história. Legal, Didio. Obrigado aí pelas palavras. A gente só tem a agradecer. Certamente esse projeto do RescueCast, né? A gente sabe que até o momento aqui ele acaba sendo um hobby, tanto que a gente teve uma semana aí de trabalho pesado e acabou falhando, né? Não tivemos o nosso tradicional episódio na quinta-feira passada, mas não era por outro motivo que não o veicular. Então, não estávamos aqui no YouTube ou no Spotify, onde você nos acompanha, mas estávamos fazendo o resgate veicular acontecer de outra maneira. Então, obrigado, DJ, por deixar o teu tempo aí conosco, né? E, finalizando, eu gostaria de parabenizar Geller, Petro, Giovanni, Pinheiro, Evila, Guimarães, Somense aí pelo resultado que a Condá obteve, pelo tricampeonato aí no campeonato estadual. O Beto fez uma fala muito feliz que ganhar é difícil, mas se manter vencendo é mais difícil ainda. A gente acompanha essa dinâmica, a convivência, os relacionamentos. Eu não falo só de treinamento, porque quem vive uma equipe sabe o que se passa, né, para manter ela em alto rendimento, né? E o que a gente sempre comenta também é que o pico da montanha é um lugar de ar rarefeito e que não é para ser local de moradia. Você sobe, olha a vista que ele dá, é bonita, admira um pouquinho e desce. Então, isso significa o quê? Que sem humildade, sem trabalho pesado, você não vai conseguir chegar lá em cima de novo. E vocês 13 e os demais integrantes da Condá entregam isso toda semana. Não é uma equipe montada para, vez ou outra, treinar e competir. É uma equipe que estuda o resgate veicular, estuda protocolos, desenvolve protocolos, pensa, analisa, faz de forma criteriosa suas decisões, estuda tática, estuda estratégia, estuda posicionamento, estuda pH. O Geller falou um número, não sei se vocês vão lembrar aqui, mais de 600 avaliações de passagem de caso. Isso não é brincadeira, não. Isso é real. É a quantidade que esse pessoal todo treina. A sorte, ela até pode existir, mas deu para ver aqui pelos cenários que, em relação a bingo, o Geller não teve muito. Teve um dos mais difíceis. E por que sai assim? Porque o pessoal treina. O pessoal se prepara. E amanhã eles todos estão dentro de uma viatura. Né? Então, eu só tenho a agradecer a vocês, parabenizando e agradecendo, né, por tudo que vocês têm feito, tudo que vocês têm entregue ao resgate veicular, a Condá e outras pessoas. Né? O envolvimento de vocês na formação certamente está plantando novas sementes para que a atividade se desenvolva, para que as pessoas sejam cada vez mais fortes no enfrentamento das ocorrências. Então, meus amigos, agradeço aí mais uma vez, finalizando o nosso episódio número 9 do RescueCast. A gente teve aí a honra de conversar com o nosso Didio Giovanni Pereira. Fechou, pessoal? Obrigado aí pela sua atenção, obrigado por ter ficado conosco até agora. Curta, compartilhe o nosso conteúdo, porque, de fato, o conhecimento salva vidas. Até a próxima. Você acompanhou a mais um episódio do RescueCast. Curta e compartilhe nosso canal, porque o conhecimento salva vidas. Até breve!